Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Os contratos internacionais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no período de 2003 a 2015, estão sendo investigados na CPI do BNDES. Os parlamentares estão ouvindo ex-diretores para explicar os empréstimos que supostamente foram feitos, sem avaliar o devido risco de crédito. A entrevistada desta edição do Palavra Aberta é a primeira vice-presidente da CPI, deputada Paula Belmonte, da Cidadania do DF. O programa tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vinda, deputada. Para mim é uma grande alegria estar aqui, falando sobre um assunto tão importante para toda a nossa sociedade, né? Isso. É um assunto árduo e em um mês de trabalho a CPI já teve várias audiências. Eu queria que a senhora explicasse para a gente, para o nosso espectador, o nosso ouvinte. A CPI já está com um mês. Já tivemos assim alguns ex-presidentes, 4 ex-presidentes do Banco do BNDES. Ontem e anteontem nós já tivemos um procurador que fez alguma das investigações, Operação Bullish. Nós tivemos também pessoas que trabalhavam ou que trabalham na seguradora brasileira nacional que deu a garantia do crédito. Então a CPI está muito com compromisso realmente, é o que a gente tem falado e deixado esclarecido para as pessoas. Nós não queremos acabar com o BNDES, nós queremos que o BNDES cumpra a sua função, que é investimento na nossa sociedade e principalmente dar oportunidade para as pequenas e microempresas sobreviverem. Né? O que houve uma política de um tempo para trás foi um investimento nas grandes empresas, né? Que são os campeões nacionais, e que não é algo ruim, se fosse feito da forma que está estabelecida com o seu objetivo inicial. Com retorno correto. Retorno. E a gente percebe, quero assim, inicialmente, inclusive, assim, agradecer o trabalho do TCU, que tem feito um trabalho muito importante para que a gente possa aprofundar no tema, conhecer o tema. E eles não concluíram tudo porque realmente são muitos detalhes, muitas personagens jurídicas e físicas que estão envolvidas. A senhora pode citar algumas dessas investigações que estão sendo feitas, que já foram descobertas? Nossa foco de atuação será principalmente os contratos internacionais, no período de 2003 e 2015. Né? Então, lá nós percebemos o quê? Que é interessante porque a gente acaba, que é o que eu estava falando antes de a entrevista começar, nós temos que começar a entender o que é economia, o que como que faz esse critério de emprestar ou não emprestar, quais são as legislação atual, vigente naquela época e o que foi modificado. Então, está sendo uma grande oportunidade de conhecer o sistema internamente. E que nós observamos é o seguinte, que a gente observa que, e que na realidade todo mundo já sabe disso, que foi entregue, foi feito um empréstimo para essas empresas brasileiras, é importante dizer isso, o dinheiro não foi lá para o país, ele foi entregue aqui em real, depositado no Brasil por uma empresa brasileira, e essa empresa ela tinha um contrato com esses países e que se comprometia em desenvolvimento, que a gente fala que é o quê? Por que a gente investe em grandes empresas? Que ela vai lá exportar os bens e o serviço. Então, se ela constrói, vou dar um exemplo que não é esse o caso, mas vamos supor, se ela é fabricante de máquina de lavar roupa, ela está exportando, então para o Brasil é muito bom, porque quanto maior ela mais cresce, mais vamos gerar emprego. Então, o lucro do BNDES é o desenvolvimento econômico da nossa sociedade. Não é lucro no dinheiro, vamos dizer. E isso é muito importante eu estar falando, por quê? Porque quando você conversa com os presidentes, eles falam assim, nós tivemos lucro, nós não tivemos prejuízo. Mas que prejuízo, que lucro é esse perante a um estatuto ou estabelecimento do que foi o BNDES? Ele favoreceu uma empresa, e que nós temos relatórios que, inclusive, os valores que foram pagos foi acima do mercado. Além disso, não houve essa transferência de bens ou serviços. E nem o volume de emprego esperado. Né? Não, nada disso. Inclusive, tem contratos, para a nossa surpresa,
contratos que foi financiado, mas a obra já tinha acontecido um ano. Muitas irregularidades que precisam ser realmente até punidas, né? Punidas. E o que é interessante, Regina, é assim, a mudança da legislatura, porque nós temos vários órgãos e nós temos aqui, que isso é um padrão internacional, todos os países, eles são, vamos dizer assim, tem um certificado do seu risco para investimento. Isso é muito importante, de uma forma geral, para quem uma multinacional queira vir para o Brasil, ou o Brasil queira investir em algum lugar, então a gente sabe qual é o risco daquele país de investimento. Então, assim, é o risco país que chama. Ele é determinado pela OCTE. E aí, o que acontece? OCTI. O que acontece? E temos aqui na América Latina um sistema que é um convênio entre os tesouros nacionais para que a gente possa, vamos supor, o Brasil é produtor de soja. Então, nós entregamos a nossa soja para a Venezuela nos dá, por exemplo, o petróleo. É algo muito bom, porque nós fazemos assim, como se fosse aquele escambo antigo. A gente valoriza o intercâmbio de mercadorias. Esses países, eles querem realmente continuar que o CCR funcione. O que nós descobrimos? E mais só que esses países, nessa nomenclatura internacional, eles tinham risco 7. O que significa risco 7? É o país que tem mais risco. Então, quando você tem um risco 7, você empresta menos e cobra maior o prêmio. Juros e maior o prêmio. O que foi feito? Que nós descobrimos em atas, com nome, sobrenome, CPF, identidade. É que eles pegaram todos esses países que tinham risco 7, que tinham a mesma ideologia política, e através de um conselho de ministérios, foi colocado para risco 1. É seríssimo. E isso fez o quê? Que esse risco 1 desse a oportunidade de você emprestar mais e cobrar menos. Então, nós estamos aí e temos confirmação, sim, disso falado pelas pessoas. Éramos feitos, tem um depoimento do seu Fernando, que trabalhou numa dessas seguradoras, falando assim, o nosso trabalho era protocolar, existia um enquadramento que era para ser cumprido. E nesse caso, a CPI vai apresentar a proposta de punição para essas condutas? Nós temos, o objetivo é que a gente conclua e faça instalação de inquérito para que seja ministrado, seja conduzido pelo Ministério Público, né? Então, a CPI tem como um princípio, e isso eu vejo um compromisso de todos os parlamentares lá, destacando aqui, em especial, o presidente, que é o deputado Macris, o relator, que é o deputado Altineu Cortez, todos nós. Eu estou como a primeira vice-presidente, nós temos um delegado, delegado Sansterson, que é também segundo vice-presidente, nós temos o deputado Kim, que é o terceiro presidente. E todas as pessoas que estão lá estão assim, muito empenhadas em trazer um resultado para a sociedade. Agora, deputada, a gente já tem até uma proposta tramitando aqui na Câmara que prevê proibição do BNDES para fazer empréstimo para outros países. Como a senhora avalia essa proposta? A senhora acha que é válido, que deve realmente fazer essa restrição? Pois é isso que é importante deixar claro, porque como são vários termos aqui, até eu estou aqui aprendendo tudo isso, as pessoas ainda não compreendem. O BNDES não fez nenhum empréstimo para nenhum país. Isso que é importante. É bom explicar. O BNDES fez empréstimos para algumas empresas, e aqui a gente nota, 80% dessas empresas são as conhecidas na Lava Jato. 100% delas são, mas 80% uma específica. E aí daí eles tinham um compromisso de fazer, porque são vários números, eu não quero trazer aqui, mas assim, do valor total, por exemplo, 100 milhões. O BNDES falava assim, eu só vou fazer um empréstimo de 85%, mas desse 85% eu só vou fazer o que realmente é para exportação de serviços e bens. Sim. O que acontece é que a gente percebe que ele colocava 100%. E não fazia o mais importante, a fiscalização se estava sendo exportado, sim, os bens ou serviços. É importante a gente falar que esse tipo de procedimento é algo comum no mundo, porque você quer aumentar a sua indústria, você quer aumentar a sua produção, você quer levar, nós temos aqui nós temos várias
pessoas aqui com muita capacidade da criatividade. O brasileiro é conhecido como criativo. Tem que incentivar e tem que isso. incentivar essas pessoas a serem realmente reconhecidas e trazer isso. Então, a situação foi o mau uso. Sim. E é isso que a gestão. gente tem que hoje, eu digo assim, que a nova política, chegou um deles, depoimento, falou assim, antigamente a ética não se via problema no que aconteceu. Hoje já estamos vendo. Mas a gente tem que entender o seguinte, que tudo isso, nós todos somos corresponsáveis. Com certeza. Somos corresponsáveis. Chegou um depoimento. Falei assim, o senhor não tem peso na consciência de o senhor ter feito isso com tantas pessoas? Hoje nós temos pessoas aí que morrendo às vezes por falta de um medicamento básico. Ele falou, sabe o que ele falou? Não, porque foi o povo que escolheu o presidente e o presidente escolheu os ministros. Então, nós temos que entender... As pessoas não se responsabilizam também como sociedade. Nós temos que entender que isso tudo faz parte de uma corresponsabilidade social. Claro. Nós temos que estar investigando as pessoas que... Agora, por exemplo, temos uma oportunidade, uma legislatura nova. Então, eu convido a todos que estejam nos escutando, faça mesmo, entre na TV Câmara, veja o que seu deputado, seu senador está fazendo, veja qual é o pronunciamento dele. Acompanhe e fiscalize. É muito importante a sociedade estar junto, porque assim a gente consegue transformar. Com certeza. Deputada, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Muito grata, uma grande honra e estou à disposição sempre. Muito grata, Regina. Eu conversei sobre a CPI do BNDES com a primeira vice-presidente do colegiado, deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal. Você pode assistir esta e outras edições no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.